O silêncio que enriquece. Eles andam entre nós, mas não falam como nós, não pensam como nós e definitivamente não vivem como nós. Eles são os donos do jogo, aqueles que decidem para onde o mundo vai, que lucram enquanto todos correm em círculos. Você pode até chamá-los de ricos, mas esse é apenas o rótulo superficial. Eles seguem um código, um conjunto de leis invisíveis, regras que não são ensinadas nas escolas, que não aparecem na faculdade e que jamais serão contadas num telejornal. Mas elas existem e funcionam, sempre funcionam. O nome disso? O Código dos Ricos. E neste vídeo você vai conhecer esse código. Não pela metade, não em frases bonitas de motivação, mas pelo lado oculto, sombrio, real. A versão que Napoleão Hill só sussurrava para os mais próximos. A parte que ele não teve coragem de publicar, mas que foi anotada, preservada e agora revelada. A origem do código. Tudo começou em 1908. Um jovem jornalista, ainda desconhecido, foi chamado para entrevistar um dos homens mais poderosos da Terra, Andrew Carnegie. Carnegie já havia construído um império com o aço. Seu nome era sinônimo de poder e riqueza. Mas naquela conversa com Hill, ele não queria falar sobre negócios, queria falar sobre forças invisíveis. Carnegie olhou nos olhos de Hill e disse: existe um código que governa o sucesso, uma fórmula que molda reis e arruína os tolos. Hill ficou sem palavras. O magnata continuou: o sucesso não é acaso, é ciência e é perigosa demais para ser entregue a qualquer um. Naquele dia, Carnegie propôs a Hill uma missão secreta: estudar os maiores milionários da época, observar seus hábitos, suas crenças, sua mentalidade e decifrar o código oculto do sucesso. Hill aceitou. E nos 25 anos seguintes, entrevistou mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos do planeta, incluindo Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, John D. Rockefeller, Theodore Roosevelt, F. W. Woolworth e até Charles M. Schwab. Mas no meio disso tudo, ele descobriu algo ainda mais poderoso do que a riqueza material. A mente humana, quando programada corretamente, se conecta a uma inteligência superior, uma fonte invisível de ideias, estratégias e eventos sincronizados. O nome disso, o código. Hill percebeu que todos os grandes homens do mundo, sem exceção, usavam esse código sem sequer saber que estavam usando. Era instintivo para eles, como se tivessem nascido com uma chave que o resto da humanidade nunca recebeu. Mas Carnegie tinha um aviso: se você contar isso da forma errada, será silenciado. A mente como chave. Napoleão Hill escreveu: pensamentos são coisas. Mas ele sabia que essa frase era muito mais do que metáfora. Ele acreditava que a mente humana emite frequências, vibrações invisíveis, ondas mentais que se conectam com outras mentes e com um campo universal de inteligência. Essa teoria não era só dele. Nikola Tesla já havia dito: se você quer entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Hill entendeu. A riqueza começa no invisível, na vibração interna, na imagem mental, na crença mais profunda. E é por isso que o pobre continua pobre. Ele vibra escassez. Vê o mundo como perigoso, limitado, injusto. E o universo, obedientemente, confirma isso. Já o rico, mesmo sem saber porquê, vibra abundância. Ele age como se o sucesso fosse inevitável. E o universo, como um espelho, reflete isso de volta. Essa era a base do código. Tudo começa na mente, mas não é qualquer pensamento. É um pensamento carregado de emoção, fé e persistência. Hill chamava isso de desejo ardente. Um estado mental onde você se recusa a aceitar qualquer realidade que não seja a do seu objetivo. É nesse ponto que a mente começa a dobrar a realidade. As 7 leis do código oculto.
Durante seus anos de pesquisa, Napoleão Hill percebeu que todos os ricos seguiam o mesmo padrão mental e comportamental, mesmo sem conhecerem uns aos outros, como se existisse um programa invisível, um código secreto rodando por trás da mente deles. Hill mapeou esse código em 7 leis universais, 7 pilares que sustentam toda a construção da riqueza verdadeira. Não a riqueza passageira, mas a que resiste à crise, supera o tempo e gera poder. Você está prestes a conhecer essas leis e, se estiver pronto, poderá começar a aplicá-las imediatamente. Lei 1. Desejo ardente. Tudo começa com um fogo interno. Não é querer, não é sonhar. É desejar com tanta intensidade que a realidade se curva diante da sua vontade. Hill disse: desejo é o ponto de partida de toda conquista. Não um desejo fraco, que desaparece diante do primeiro obstáculo, mas um desejo que consome a alma, que acorda junto com você, que te obriga a agir mesmo quando tudo parece impossível. Os ricos não têm apenas objetivos, eles têm obsessões controladas. Eles querem tanto que o universo não tem escolha a não ser responder. Lei 2. Fé inabalável. Mas o desejo sozinho não basta. O desejo precisa ser sustentado por fé. Não estamos falando aqui de religião, mas de convicção absoluta. A fé que os ricos carregam é silenciosa, mas poderosa. Eles andam no mundo como se a vitória já fosse certa. Mesmo quando não tem nada no bolso, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando o mundo inteiro os chama de loucos. É essa fé que reprograma o subconsciente, e o subconsciente comanda 95% da sua vida. O pobre duvida, o rico decide. Lei 3. Autossugestão. A mente não é um cofre, é uma esponja. Ela absorve o que você diz a si mesmo todos os dias. Por isso, Hill desenvolveu o princípio da autossugestão. Os ricos alimentam suas mentes com comandos positivos, poderosos e contínuos. Eles escrevem suas metas, visualizam seus objetivos e se falam todos os dias como se já tivessem alcançado tudo. Sou um ímã para dinheiro. A cada dia, fico mais próspero. Eu nasci para liderar. O universo conspira a meu favor. Isso não é misticismo, é reprogramação neural. O cérebro começa a acreditar, e o corpo age como tal, e a realidade obedece. Lei 4. Conhecimento especializado. A escola ensina informações genéricas, mas o código dos ricos exige conhecimento específico. Hill descobriu que os milionários dominam um campo de valor, uma área onde ninguém os supera. Eles não sabem de tudo, mas sabem tudo sobre uma coisa que gera dinheiro, e mais. Eles pagam caro para aprender. Cursos, mentores, livros, viagens. Eles não veem isso como gasto, mas como investimento no próprio cérebro. Cada nova informação é uma arma a mais no campo de batalha da riqueza. Lei 5. Imaginação organizada. O mundo é feito de ideias. Toda riqueza nasceu primeiro, na mente de alguém. Hill afirmou: a imaginação é o ateliê da alma, mas não qualquer imaginação. Não devaneios soltos. Os ricos praticam a imaginação organizada. Eles veem, sentem e vivem mentalmente a realidade que querem criar, todos os dias. E quanto mais repetem essa imagem, mais o subconsciente acredita, mais o corpo age. E mais rápido o universo responde. Eles não esperam a realidade mudar. Eles projetam uma nova. Lei 6. Planejamento persistente. Desejar é o começo, mas quem não age, sonha até morrer. Os ricos transformam suas ideias em planos concretos e não esperam o momento perfeito. Eles agem com o que têm, erram, ajustam, recomeçam, mas nunca param. Enquanto o pobre espera a motivação, o rico atua com disciplina. Eles entendem que o fracasso faz parte, mas o maior fracasso é não agir. Lei 7. Decisão rápida. Enquanto o mundo pensa, os ricos decidem.
Hill descobriu que todos os milionários entrevistados tinham a mesma característica: tomavam decisões rápidas e demoravam para mudá-las. Por quê? Porque eles confiam em si mesmos, têm clareza mental e sabem que o tempo é mais valioso do que o dinheiro. Quem decide com medo é dominado por quem decide com firmeza. Essa é uma das chaves mais perigosas do código, porque ela separa os líderes dos liderados. Essas são as 7 leis que constroem impérios, que moldaram os bilionários do passado e ainda operam silenciosamente nos magnatas do presente. Mas não pense que tudo acaba aqui. Essas leis são apenas a fundação. Nos próximos capítulos, vamos entrar no terreno mais sombrio, as técnicas que Hill praticava em segredo, os encontros mentais com conselheiros invisíveis, as vozes, as experiências fora do corpo e os registros que ele nunca teve coragem de publicar. Você está prestes a entrar em um território onde a mente se funde com o invisível. O Conselho Invisível. Pouca gente sabe disso, mas Napoleão Hill praticava um ritual mental todas as noites, em silêncio. Algo que ele só revelou nos manuscritos originais que foram censurados na edição final de seu livro. Ele chamava isso de o Conselho Invisível. Hill escreveu: cada noite antes de dormir, fecho os olhos, respiro fundo e entro num estado de imaginação consciente. Visualizo uma grande mesa oval, com cadeiras ao redor. Em cada cadeira, coloco um dos meus heróis, e quando todos estão presentes, a reunião começa. Entre os nomes do seu conselho invisível estavam Thomas Edison, Abraham Lincoln, Henry Ford, Napoleão Bonaparte, Andrew Carnegie, Charles Darwin, Albert Einstein. Hill mentalizava esses homens como mentores espirituais, conselheiros mentais. E dentro da sua imaginação, eles falavam com ele, davam ideias, alertavam, sugestões que muitas vezes se revelavam profundamente verdadeiras e lucrativas. Você pode achar que isso é loucura, mas a neurociência moderna chama isso de ativação criativa do subconsciente. E grandes gênios, de Leonardo da Vinci a Nikola Tesla, já relatavam práticas semelhantes. Hill disse: depois de algumas semanas praticando esse conselho, algo estranho começou a acontecer. As figuras passaram a agir por conta própria. Diziam coisas que eu não imaginava, me alertavam sobre decisões. E mais de uma vez, eu os ouvi fora do exercício, durante o dia, em momentos de tensão, como se realmente estivessem ali. Ele se assustou, parou com a prática por um tempo, mas percebeu que, embora assustador, isso abriu portas de percepção que ele nunca imaginou possíveis. É aí que entra o lado perigoso do código. O preço do código. O código dos ricos é poderoso, mas todo poder tem um preço. Hill aprendeu isso do jeito mais difícil. Nos bastidores de suas descobertas, ele enfrentou resistência, ameaças e crises espirituais profundas. Ele escreveu, mas nunca publicou. Algumas verdades não podem ser entregues a qualquer um. O código, quando ativado em mentes despreparadas, cria desequilíbrio. A energia do desejo é tão forte que consome o homem que não tem propósito. E ele estava certo. Vários dos homens que ele estudou enlouqueceram, adoeceram ou morreram tragicamente. Charles Schwab morreu endividado e sozinho, mesmo tendo sido um dos homens mais ricos da América. Henry Ford passou por colapsos mentais no auge do seu império. Edison, nos últimos anos de vida, disse que o que criamos com a mente nos domina depois. Hill entendeu. O código não é uma fórmula mágica, é uma arma. E quem a empunha sem equilíbrio emocional, espiritual ou moral, acaba destruído por ela. Ele mesmo quase perdeu tudo. Em cartas antigas reveladas apenas décadas após sua morte, Hill relata momentos de profunda angústia. Às vezes, sinto que fui longe demais, que invoquei forças que ainda não compreendo. Não posso provar o que vi, mas posso dizer, é real e é perigoso.
Por isso, ele decidiu esconder parte da verdade. Publicou Pense e Enriqueça com as bases do código, mas nunca revelou os detalhes profundos da prática mental, da manipulação de frequência, da conexão espiritual. Apenas quem lê nas entrelinhas consegue sentir que havia algo mais. O aviso de Hill deixou um aviso em um de seus últimos escritos, ainda não publicados oficialmente. Se você deseja ativar o código dos ricos, esteja pronto para sacrificar partes de quem você era. A vida como você conhece hoje irá desmoronar, porque o código exige espaço para operar. Ele destrói tudo o que não está em harmonia com seu propósito. Isso inclui amizades, ambientes, empregos e, muitas vezes, relacionamentos. Essa talvez seja a verdade que mais assusta. Porque a maioria quer prosperar, mas não quer mudar. Quer riqueza, mas sem pagar o preço da transformação. Hill dizia: o código só revela sua verdadeira força a quem estiver pronto para perder tudo e ainda assim continuar caminhando. Você ainda quer seguir em frente? Então prepare-se, porque no próximo capítulo vamos sair do século XX e entrar no presente. Você vai entender como os bilionários modernos ainda usam esse código, mesmo que nunca falem sobre isso. Você vai ver como Elon Musk, Oprah Winfrey, Jim Carrey e outros nomes da elite global usam as leis mentais invisíveis para dobrar a realidade, enquanto o mundo comum vive no piloto automático. O código na era moderna. A maioria acredita que o sucesso de hoje depende de sorte, algoritmo, investimento ou inovação. Mas os verdadeiros milionários e bilionários da nova era usam o mesmo código que Hill descobriu, só que adaptado para os tempos atuais. Eles acessam, manipularam e canalizam o invisível com precisão científica. Eles não apenas pensam diferente, eles vibram em outra frequência. Vamos revelar agora como alguns dos maiores nomes da atualidade usam o código, sem nunca dizer que o estão usando. Elon Musk, a mente que visualiza o futuro. Elon Musk é frequentemente visto como um gênio, um visionário ou até um louco. Mas o que poucos entendem é que Musk mentaliza o impossível com tamanha intensidade que o mundo se curva para se adaptar à sua visão. Ele afirmou: eu vejo o futuro com clareza e trabalho até que ele se torne inevitável. Isso é imaginação organizada em estado puro. Musk visualiza o impossível como colonizar Marte com fé inabalável e desejo ardente. As primeiras leis do código. Ele usa autossugestão todos os dias. Afirmações internas como: isso vai funcionar. É só uma questão de tempo. Não estou aqui para agradar. Estou aqui para transformar. Ele também toma decisões rápidas e irreversíveis, mesmo sob pressão. Isso o torna dominante. O código opera através dele, e ele sabe disso, mas jamais vai te contar. Jim Carrey, A Carta de 10 milhões de dólares. Em 1990, Jim Carrey era apenas mais um comediante pobre, desconhecido, tentando sobreviver em Hollywood. Ele pegava seu carro e dirigia até o alto das montanhas de Los Angeles. Ali, no silêncio da noite, ele visualizava multidões o aplaudindo. Se via estrelando filmes de sucesso. Sentia a emoção como se fosse real. Certa noite, ele pegou um cheque e escreveu 10 milhões de dólares por serviços de atuação. E datou o cheque para 5 anos no futuro. Durante esse período, ele manteve a fé. Continuou trabalhando e acreditando. 5 anos depois, exatamente como havia mentalizado, Jim Carrey assinou um contrato para o filme Debbie and Lloyd, no valor de 10 milhões de dólares. Ele usou todas as leis de Hill sem sequer saber que elas vinham de Hill. Desejo ardente, fé absoluta, visualização, autossugestão, persistência. O código, respondeu. Oprah Winfrey, o poder da palavra interna. Oprah cresceu na pobreza extrema, sofreu abusos, enfrentou racismo e rejeição.
Mas em vez de alimentar revolta, ela decidiu reprogramar sua mente. Usou afirmações positivas, leitura diária e técnicas de visualização. Ela repetia: sou digna, sou abundante, sou poderosa. Ela não falava isso para os outros. Falava para o universo, para si mesma. Oprah disse em uma entrevista: tudo o que você fala para si mesmo se torna uma oração ao universo. E ele sempre responde. Ela construiu um império midiático sem escândalos. Comanda empresas, influencia líderes e continua crescendo. Mas o segredo por trás disso é mental, é vibracional, é o código. Will Smith usou a lei da atração para manifestar papéis, sucesso e até a fama mundial. Lady Gaga, em entrevistas antigas, dizia: todos os dias digo, sou uma estrela, sou uma estrela, sou uma estrela, antes mesmo de alguém saber meu nome. Conor McGregor repetia que seria campeão do UFC antes de ter um contrato. Steve Harvey acredita sua fortuna à fé e afirmações diárias. Rhonda Byrne, o segredo, confessou ter estudado Rio profundamente antes de lançar seu best-seller. Eles sabem que funciona, mas jamais vão te ensinar, porque se todos dominassem esse código, ninguém aceitaria viver na média. Imagine um mundo onde todos acreditassem que podem ser milionários, onde todos soubessem que a mente emite frequências, onde todos tivessem disciplina mental, foco, persistência. O sistema entraria em colapso. Por isso, eles riem quando você chama isso de coisa de esotérico. Porque enquanto você duvida, eles continuam aplicando e colhendo resultados. O que Hill descobriu em 1908 é a base do sucesso silencioso do século XXI. O código foi digitalizado. Hoje, o código está mais acessível do que nunca, com aplicativos de meditação, softwares de reprogramação mental, cursos, livros, vídeos. Mas o que mudou não foi o código, foi o alcance. Você pode usar sua mente como uma máquina de atrair riqueza, ou como uma âncora que te afunda mais a cada dia. E é por isso que o próximo capítulo é o mais importante, porque de nada adianta conhecer a teoria, se você não souber como ativar o código na sua vida. No próximo e penúltimo capítulo, você vai aprender o passo a passo prático para reprogramar sua mente. Com rotinas, comandos, práticas noturnas e técnicas utilizadas pelas mentes mais ricas do planeta. Não adianta só saber, agora é hora de aplicar. Parte 8. Como ativar o código dos ricos. Você não precisa nascer rico, você precisa nascer de novo, na mente. É aqui que o código começa a operar de verdade, na repetição, na vibração, na reprogramação, na ação diária e consciente. A seguir, você aprenderá as 7 práticas que ativam o código. 1. Reprograme suas palavras internas. O seu diálogo interno é o primeiro transmissor de frequência. E o código responde ao que você diz para si mesmo todos os dias. Como os pobres falam com eles mesmos: eu não consigo. Isso não é para mim. Tá difícil. A vida não ajuda. Não tenho sorte. Como os ricos falam: eu sempre encontro soluções. Tudo conspira a meu favor. Estou no controle da minha vida. Sou merecedor da abundância. Técnica diária. Diga em voz alta, 3 vezes ao dia, ao acordar, depois do almoço e antes de dormir, as seguintes frases: minha mente é milionária. O dinheiro vem a mim com facilidade. Tudo que desejo já é meu. A abundância é meu estado natural. Você não diz isso para se iludir. Você diz isso para moldar seu campo vibracional. 2. Crie o filme mental do seu futuro. Todas as noites, antes de dormir, feche os olhos e visualize sua vida ideal com o máximo de detalhes possíveis. Não imagine o como, imagine o resultado. Veja sua casa, seu carro, sua conta bancária, o rosto das pessoas ao seu redor, você sorrindo, vivendo, celebrando. Não veja como se estivesse assistindo um filme, veja como se estivesse dentro dele. O cérebro não distingue o real do imaginado.
e o subconsciente começará a trabalhar como se aquilo fosse verdade. Essa é a imaginação organizada que Hill praticava. Faça por 21 dias seguidos. Sem falhar. 3. O conselho invisível moderno. Hill usava esse método, e você pode também. Escolha 3 a 5 mentores, vivos ou mortos, que representam sabedoria, poder, riqueza e visão. Feche os olhos. Visualize-se sentado em uma sala com eles. Ouça o que eles diriam. Sinta que estão ali. Pergunte algo. Espere a resposta. Você estará acessando seu inconsciente superior. As ideias que surgirem nesse estado são valiosas, criativas e fora do comum. Pratique isso 1 vez por semana, à noite, em silêncio absoluto. 4. Repita. O código só ativa com repetição emocional. O que isso significa? Que você precisa repetir suas metas, comandos mentais e visualizações todos os dias, com emoção real. Não adianta dizer, sou rico, com voz fraca, sem fé. Você precisa dizer com convicção vibracional, com a certeza de que o universo já está conspirando. Porque está. Use gatilhos físicos. Bata no peito ao falar. Olhe nos seus olhos no espelho. Sorria como se aquilo já fosse real. A repetição é a semente. A emoção é a água. 5. Entre em alinhamento. Você pode até repetir afirmações, mas se sua energia está em desordem, o código não responde. Por isso, alinhar a vibração é essencial. Rituais diários para alinhar. Gratidão diária. Liste 3 coisas que você já tem e valoriza. Silêncio interior. 5 a 10 minutos de meditação com foco na respiração. Natureza. Pelo menos 15 minutos por dia em contato com o sol ou plantas. Água. Beba bastante água para manter seu corpo condutor de energia limpo. Desconexão. Limite o uso de redes sociais e evite conteúdos negativos. Riqueza não entra em mente poluída. Abundância não vibra na frequência da raiva, inveja ou medo. 6. Planeje e haja como rico, enquanto o pobre planeja como sobreviver. O rico planeja como expandir. Pegue um caderno. Anote suas metas com datas exatas. Crie planos semanais. Defina ações diárias. Avalie seus resultados. Não espere ter tudo perfeito. O código se ativa no movimento. Enquanto você caminha, a realidade se dobra. 7. Proteja sua frequência. Esse talvez seja o mais difícil, porque envolve cortar pessoas, ambientes e hábitos que sabotam seu código. Você precisa proteger sua energia como um guerreiro protege seu reino. Evite reclamações, afaste-se de quem vive na escassez, pare de consumir conteúdo negativo, substitua conversas inúteis por livros, áudios, vídeos de alto valor mental. Cuidado com o que entra na sua mente, porque a mente reproduz o que absorve. Se você aplicar essas 7 práticas todos os dias, você não vai apenas pensar como os ricos, você vai vibrar como eles. E quando a vibração muda, a realidade obedece. Não é mágica, é física, é mental, é espiritual, é o código. No próximo e último capítulo, você vai ouvir o alerta final de Hill e descobrir o que pode acontecer quando alguém ativa o código e não está preparado, porque o sucesso pode ser tão perigoso quanto o fracasso. E a mente pode se tornar sua maior aliada ou sua maior prisão. O aviso final de Hill: Napoleão Hill descobriu mais do que um método de enriquecimento. Ele descobriu um sistema de poder invisível, um padrão que conecta o mundo mental com o mundo material. Uma estrutura tão poderosa que pode erguer impérios em silêncio e, ao mesmo tempo, destruir uma mente despreparada. O que acontece depois que você ativa o código? Ao ativar o código, você não será mais o mesmo. A realidade começa a se moldar. Pessoas desaparecem, novas conexões surgem, dinheiro começa a circular, oportunidades se multiplicam. Mas, com isso, vêm os testes. Sua mente será desafiada, seus medos virão à tona.
Pessoas ao seu redor vão te criticar, zombar, duvidar. Alguns vão tentar te puxar de volta para o antigo normal. E aqui, 99% desistem, porque o código te obriga a sair da zona de conforto, te empurra para lugares de responsabilidade, de exposição, de coragem. Ele exige transformação. E a maioria quer riqueza sem mudar nada. Mas a verdade é brutal. O código responde à mente que está disposta a morrer para nascer maior. Hill foi silenciado nos últimos anos de vida. Hill foi acusado de charlatanismo, fraude, e chegou a viver recluso por um tempo. Mas muitos desses ataques vieram de pessoas e grupos poderosos que não queriam que ele revelasse o que estava prestes a publicar. Em manuscritos secretos ele escreveu: existe uma força que protege esse conhecimento e outra que tenta impedi-lo de ser divulgado. A mente humana, quando desperta, incomoda os controladores do sistema. Alguns estudiosos acreditam que Hill sabia disso desde o começo. Por isso escondeu tanto. Por isso entregou tudo codificado em frases simples, para que só quem tivesse olhos abertos enxergasse. E você agora enxerga. Você tem uma escolha neste exato momento. Você tem duas opções. 1. Fechar este vídeo, ignorar tudo e continuar vivendo como antes. 2. Ou aceitar que foi escolhido para algo maior, porque você não chegou até aqui por acaso. Algo em você vibrou diferente. Você já começou a se conectar. Você já acessou o código. Agora a questão é, você vai usá-lo ou deixá-lo escapar? A frequência da riqueza. O código dos ricos é real, está ativo. E você acabou de descobrir o que tantos passaram a vida inteira tentando entender. Use com sabedoria, aplique com fé, avance com coragem e nunca mais olhe para trás. Este é o seu momento. Se inscreva agora no canal Dimensão da Abundância. Ative o sininho, porque aqui você não ouve o que todos dizem, você escuta o que eles escondem. Nos próximos vídeos, vamos continuar revelando os segredos que os ricos conhecem, mas nunca contam. Você está pronto? Então, vem com a gente. O próximo código já está sendo revelado.